Quanto custa esse violão? Esse? Tá de brincadeira, meu amigo. Isso aí nem devia estar à venda. Eu perguntei o preço. R$ 5.000. E, sinceramente, é mais pelo espaço que ele ocupa do que pelo valor. Eu levo. O murmúrio no brechó espichou no ar abafado daquela tarde de sábado, como se alguém tivesse puxado o fio de um segredo. O dono da loja, um homem de meia-idade com barba rala e uma camisa xadrez aberta no peito, ficou com os olhos arregalados. Um casal que remexia uma caixa de vinis parou, o disco suspenso entre os dedos. Dois jovens perto da porta levantaram o celular quase no mesmo instante, como se tivessem ensaiado. A oportunidade de um vídeo absurdo estava diante deles, pronta para virar legenda debochada. 5.000. Por isso aí? Um dos jovens sussurrou, alto o suficiente para ser ouvido. Esse cara tá maluco. Kaká não respondeu a ninguém. O boné simples projetava uma sombra sobre os olhos, mas a boca traía um sorriso minúsculo e contido. Aproximou-se do balcão com passos calmos, tirou a carteira, separou as notas e colocou-as, alinhadas, como quem devolve algo que estava devendo há muito tempo. O dono do brechó, que na placa da porta era seu Raimundo, tesouros e memórias, pigarreou, passou a mão na testa e tentou puxar o freio daquela transação. Olha, moço, eu falei 5.000 brincando. Quer dizer, meio brincando. Isso aí tá com o tampo rachado, faltam 2 cordas, o verniz se foi há mais de década. Nem sei se segura uma afinação. Ele segurou o dinheiro no ar, sem coragem de encostar. O senhor tem certeza? Absoluta. Kaká respondeu, a voz baixa, mas firme. Ele se virou para o canto do fundo onde o violão descansava, meio escondido atrás de uma pilha de abajures. A luz amarela da lâmpada pendurada o recortava com carinho irregular, revelando os veios do tampo, as marcas que o tempo gravou sem pedir licença. O instrumento tinha algo de teimosia, uma beleza difícil, daquelas que exigem silêncio para se mostrar. Na boca do violão, o escudo gasto parecia um mapa, no cavalete, um arranhão comprido, como um risco de unha. E ali, tão pequeno que só quem tivesse a lembrança nos dedos perceberia, uma moça nas costas do braço, no exato ponto onde a mão pousa quando se toca um dé maior frouxo em fim de noite. Eu levo agora. Ele repetiu, quase como um pedido. Ei, isso precisa ir para um luthier, amigo, disse um senhor de bigode encurvado, que até então escolhia molduras. Isso aí é dor de cabeça. 5.000 é o preço da lembrança, não do som. Os 2 jovens riram. Um deles, de boné virado para trás, narrou para o celular como se fosse apresentador de programa sensacionalista. Olha isso, galera. Kaká, o próprio Kaká, comprando um violão podre por R$ 5.000. Será que é de ouro por dentro? Deixa o like aí. Comenta se você também acha que tem gente com dinheiro demais e juízo de menos. O algoritmo, do lado de fora, já aquecia os motores. Kaká, no entanto, continuava alheio a essa correnteza. A mão direita, em gesto quase infantil, estendeu-se até o tampo do violão e o tocou com a ponta dos dedos, como quem testa a temperatura da água onde vai mergulhar. Um leve pó levantou, desenhando um raio elegante no feixe de luz. O coração bateu de um jeito antigo dentro do peito. Uma lembrança atravessou sua garganta, cheia de cheiros, feijão no fogo, piso de cimento molhado, chuva fina batendo no telhado de Eternite. Ele fechou os olhos por um segundo. Bastou. De repente, o brechó, com seu amontoado de rádios e telefones, ficou distante. O ruído das pessoas se tornou um zumbido de abelhas preguiçosas. Senhor? Seu Raimundo insistiu, mais suave. Quer que eu faça recibo? Parcelar? Pode ser no PX também, se preferir. Recibo? Sim. E não precisa parcelar. Kaká sorriu, breve, como quem acaba de encontrar a palavra que faltava numa frase longa demais. O senhor me empresta uma flanela. O dono entregou. Kaká passou o pano com cuidado no tampo do violão, e o gesto foi tão natural, tão íntimo, que por um instante até os jovens com celular baixaram a câmera, desconcertados. Havia ali algo que a lente não capturava, um encontro que se dá para dentro, como um abraço dado por quem já partiu. Ele é famoso mesmo, né?
Cochichou o casal dos Vinis. Parece o Kaká. Ou será só parecido? É o Kaká, caramba, disse o outro jovem, elevando o tom para que seu vídeo ganhasse drama. E ele tá gastando 5.000 num violão de brechó. Isso vai explodir. Seu Raimundo, mais prático do que curioso, digitou o recibo numa máquina velha que ainda fazia tec-tec como se fosse uma trilha. O som das teclas, por um segundo, virou compasso. Kaká segurou o papel, dobrou, guardou no bolso e pediu, tímido: posso levar no braço? Como é? O dono não entendeu. Sem capa, Kaká apontou para a porta. Quero levar assim. Claro, Raimundo respondeu, e a voz saiu meio comovida, meio intrigada. Mas, posso perguntar por quê? Kaká olhou para o instrumento, depois para as próprias mãos. Tentou uma resposta leve, falhou e deixou escorregar a verdade. Porque eu estou levando para casa uma coisa que estava esperando por mim. O silêncio que se seguiu foi curto, porém espesso. O mundo, lá fora, retomou à pressa. Buzinas, passos, um vendedor de picolé que anunciava cocô, uva, limão. Kaká ajustou o violão contra o corpo, como se arrumasse o peso de um filho dormindo. Na porta, os jovens já preparavam o enquadramento da saída. Um deles, entre zombeteiro e admirado, acabou perguntando: "Oh, campeão, por que esse violão aí? Tem algo especial? Vai gravar disco?" Kaká apenas sorriu, e não foi ironia. Foi gratidão. Em vez de responder, ergueu a mão livre num aceno mansinho e se lançou na tarde quente, derramado pela luz como um cacho de manga na sombra do muro. A esquina de Vila Mariana sempre teve o dom de parecer que está prestes a contar uma história. Naquele sábado, o asfalto brilhava em curvas e as pedras portuguesas desenhavam setas para lugar nenhum. Kaká caminhou alguns quarteirões. Uma brisa de feijão tropeiro saiu de um restaurante, atravessou o quarteirão e foi bater direto no estômago da lembrança. A cozinha pequena, um rádio chiando seleção brasileira, sua mãe batendo palma de ritmo errado enquanto o pai ria com o violão no colo. O cheiro, como os melhores fantasmas, abriu portas. Bosco Leite não era músico. Era homem do mundo, desses que seguram uma casa com duas mãos, mesmo quando as mãos estão ocupadas com outras coisas. Trabalhava quando havia, inventava quando não havia. E, na falta das duas, fazia do sorriso uma moeda que não desvaloriza. À noite, porém, quando as vozes cansadas se calavam e o ventilador velho desenhava círculos no teto, ele pegava o violão. Bastavam 2 acordes mal feitos para que a casa coubesse inteira dentro daquele som. Quando você estiver triste, escuta, ele dissera ao filho. Quando estiver feliz, também, para nunca confundir a alegria com o barulho. A memória entrou inteira pelos olhos de Kaká, sem pedir permissão. Ele apertou o passo. Em um semáforo, um carro parou, vidros abaixados. 2 garotas o reconheceram e gritaram seu nome, pedindo uma selfie. Mas qualquer foto que valesse a pena estava acontecendo por dentro. Ele acenou de novo, de leve, e atravessou. No prédio onde morava, o porteiro levantou a cabeça ao vê-lo chegar com o violão. Vai ter serenata hoje, seu Ricardo. Brincou, usando o primeiro nome que apenas gente de antigamente usava. Hoje é noite de memória, seu Zé. Respondeu, sem elaborar, e o sorriso do porteiro foi desses que a gente guarda no bolso de trás. No elevador, o espelho devolveu um rosto que ele conhecia bem. O dele, claro, mas ladeado por outra face superposta, sutil, do homem que ele carregava na pele. O pai. As rugas novas tinham o desenho exato da ternura antiga. A porta se abriu. A casa respirou ao recebê-lo. Ele apoiou o violão sobre a mesa da sala, empurrou um pouco de livros, abriu espaço como quem arruma um altar. A luz do fim de tarde entrou pela janela, derramou-se no tampo como verniz novo. Kaká pegou uma flanela de novo. Já não era a do brechó, mas uma que sua mãe deixara ali semanas atrás para tirar o pó da televisão. Passou no corpo do instrumento com movimentos que tinham o compasso de uma oração. Vamos ver, disse para ninguém, ou talvez para o violão, se ainda tem voz. Sentou-se, acomodou o instrumento no colo e, com um gesto que os dedos não esquecem mesmo quando a cabeça tenta, tocou um menor tímido.
O som saiu aberto e rachado, como porta antiga, e depois se assentou, surpreendentemente afinado. As notas não foram bonitas, foram verdadeiras. Ele tentou um G, depois um C, e, como quem reencontra o próprio andar depois de uma torção, deixou a mão direita cair em um ritmo leve de bossa. O violão aceitou, agradecido. As primeiras palavras não vieram. Em vez de letra, saiu um suspiro. O apartamento inteiro inclinou-se ligeiramente para ouvir. Lá fora, uma ambulância passou, distante. O ruído de panela de uma vizinha se intrometeu. Um cachorro latiu 2 vezes. A cidade, às vezes, toca junto sem saber. Um toque no celular o trouxe de volta. Grupo de amigos, você enlouqueceu. Tão te esculachando aqui. 5.000 num violão velho. Faz um leilão pra caridade então. Responde algo, morno. Ele deixou o aparelho virado para baixo sobre o sofá, como quem diz a uma criança, agora não. Apertou de novo as cordas. O E menor voltou, e, com ele, um rosto que não cabia no tempo. Bosco sentado no degrau da varanda, o violão no colo, o dedo indicador da mão esquerda teimoso na pestana, a língua entre os dentes de tanta concentração. A aquarela do Brasil se enroscou na cena feito fita de presente. E ali, no corte horizontal do sol, a lembrança mais nítida. O dia em que Cacá comprou o primeiro violão bom da vida. Tinha 14 anos. Era dinheiro de um bico aqui, outro ali, de uma economia miúda que só dá certo quando a gente não conta os dias, o suficiente para um instrumento honesto numa lojinha do centro. Ele trouxe embrulhado num papel pardo, uma fita vermelha ao redor. Na sala, entregou. O pai não rasgou o papel, desfez com cuidado, dobrando tudo, como se cada pedaço fosse também presente. Ao ver o tampo aparecer, a lágrima foi mesmo antes da palavra. Pra que isso, rapaz? Bosco disse, mas a pergunta já sabia. Para retribuir o que não se mede. Eles tocaram naquela noite até o vento dormir. A mãe, no corredor, balançava o corpo num compasso torto que só quem ama consegue dançar. Na madrugada, no silêncio de quem não quer acordar o mundo, o pai sussurrou a frase que ficaria para sempre. Quando você vencer, não esquece de abrir essa caixa de novo, para agradecer. 2 anos depois, quando o dinheiro faltou e o sonho do filho pediu outra aposta, Bosco vendeu o violão. Não contou. Cacá soube pelo vizinho, que viu o homem sair com o estojo preto debaixo do braço. Não foi drama, foi gesto. Uma família às vezes é feita de desapegos que ninguém aplaude. O violão sumiu no inventário dos sacrifícios, e a memória ficou encarregada de tocar o que faltava. Agora, tantos anos depois, ali estava ele. Não o mesmo objeto, talvez, mas a mesma partitura de afeto, devolvida à casa pelo acaso com jeito de destino. Cacá encostou a testa no tampo por um segundo, e a madeira, misteriosamente morna, devolveu um sinal. O interfone tocou. Era a mãe. Filho, você tá em casa. A voz de Dona Simone veio doce, mas preocupada. Eu vi um vídeo seu num brechó. O povo tá falando um monte. Tô, mãe. Sobe. Ela subiu devagar, como se cada cômodo guardasse um degrau de lembrança. Ao entrar, encontrou o filho sentado com o violão. Parou na porta, a mão no peito. Meu Deus, disse, e não terminou a frase. Cacá levantou, foi até ela, abraçou. Um abraço que entendeu longes, perdas, chegadas. Depois, segurou de leve o braço da mãe e a conduziu até o instrumento. Ouve, ele pediu, sem explicar. Fecha os olhos. Ele tocou 3 acordes muito simples, e foi como se alguém abrisse a janela do passado. A sala ficou com cheiro de chuva antiga. A mãe sorriu por dentro. O canto da boca tremeu num pranto sem lágrima. É igualzinho, ela disse, abrindo os olhos. Igualzinho, Ricardo. Até esse estalozinho quando você faz G. Eu sei. Ele riu, e o riso saiu com gosto de infância. O celular vibrava insistente, uma perseguição elétrica. A televisão, ligada sem som, mostrava uma chamada em letras grandes. Cacá compra violão velho por 5.000. Excentricidade ou propósito. O jornalista gesticulava, alguma opinião à venda.
A mãe olhou, balançou a cabeça. Deixa falar. Ela disse, a sabedoria batendo palmas baixinho. Quem não tem memória, não entende altar. Mãe, amanhã eu queria te levar num lugar. Cacá falou, ajeitando a correia do violão no ombro. Só nós dois. Acho que chegou a hora. A hora de quê? Ela sorriu, desconfiada, de devolver a música. Era noite quando ele decidiu sair de novo. A cidade tinha lavado as ruas com um vento mais fresco, e as luzes dos prédios espiavam para dentro dos apartamentos. Cacá colocou o violão às costas, prendeu com a correia e desceu. O porteiro levantou a cabeça outra vez, mas não disse nada dessa vez, apenas assentiu, cúmplice. Ele caminhou sem plano, como quem segue um cheiro bom. Num boteco de esquina, um grupo cantava Trem das 11 com uma seriedade gostosa de ver. Mais adiante, uma moça de vestido florido atravessava a rua com um sorriso de alguém que escolheu a sorveteria certa. Uma criança, vendo o instrumento, apontou e perguntou à mãe. Ele é cantor. A mãe deu de ombros. Ele é alguém. Bastava. Na praça pequena do bairro, bancos de cimento guardavam conversas. Ele sentou-se, apoiou o violão no colo e tocou. Não havia público, mas sempre alguém. 2 meninos que brincavam de bola pararam. Uma senhora com um cachorro peludo diminuiu o passo. Um motorista de aplicativo, esperando corrida, tirou um fone do ouvido. Cacá não cantou nada conhecido. Inventou uma melodia simples, dessas que cabem numa tarde boa e numa notícia ruim. Dava para dizer que a música falava, mas o mais correto é que ela ouvia. À medida que as notas saíam, as coisas do redor levantavam o dedo pedindo para contar. 2 acordes depois, o celular vibrou tanto que parecia protesto. Ele atendeu. Era um velho companheiro de vestiário, a voz rápida, rindo para disfarçar o julgamento. Mano, o que foi aquilo? Você comprou um violão por quanto? 5.000. Os caras estão te chamando de maluco aqui. Vem pra live explicar, pelo amor. Não tenho nada pra explicar. Disse, sem grosseria. E não é sobre dinheiro. Então é sobre o quê? Ele olhou para o tampo, e o tampo respondeu. A voz saiu sem pressa. Sobre voltar pra casa. Terminou a ligação. Tocou de novo. O cachorro latiu contente, como se batesse palma. A senhora sorriu, sentou no banco ao lado e, depois de um tempo, perguntou, sem rodeios, para quem você está tocando? Para o meu pai. Ele respondeu, e um pedaço do céu caiu nos olhos dela. Ele gostava de ouvir, mesmo desafinado. O meu também, disse a senhora, e passou a mão na cabeça do cachorro como quem alisa lembranças. A gente só descobre tarde que o desafinado deles dava o tom da nossa vida. Os meninos retomaram a bola, mas não foram embora. Vez ou outra, voltavam a olhar, como quem checa se a música ainda está lá. O motorista recebeu uma corrida, mas cancelou. Preferiu esperar o fim da canção. Quando a melodia descansou, Cacá levantou, agradeceu com um aceno e seguiu. No caminho de volta, uma mensagem entrou, vinda de um número desconhecido. Texto curto, eu era amigo do seu pai. Ele comprou um violão comigo, anos atrás. Te devo uma história. Ele leu 2 vezes, um ruído de surpresa subindo pela espinha. O destino, às vezes, se apresenta com timidez, de chinelo. Deitado na cama, mais tarde, ele não dormiu. O vídeo do brechó já tinha atravessado bairros, bolhas, cegueiras. Havia riso e havia raiva. Havia gente que entendeu antes de saber e gente que não saberia mesmo entendendo. No meio desse barulho, uma certeza, a abertura da escola de futebol, marcada para dali a alguns dias, ganharia outra música. Era preciso, no centro do gramado, no primeiro apito, levantar o violão como quem levanta uma taça invisível. Não para responder aos zombeteiros, para agradecer aos silenciosos. No escuro do quarto, a sombra do braço do violão se projetou na parede como uma ponte. Ele ergueu a mão e tocou a sombra com a ponta do dedo, como criança que prova um segredo. Sorriu sozinho. A casa estava mais cheia do que nunca. O passado, quando é amado, tem a delicadeza de tirar os sapatos antes de entrar. No domingo, o sol agiu como cúmplice.
Acordou a cidade com uma claridade de fotografia antiga, dessas que deixam as cores menos agitadas. Cacá preparou um café forte, cortou o pão, deixou um bilhete para a mãe. Encontro você às 10. Leva aquele caderno velho do pai. O caderno, ele sabia. Guardava cifras sem pauta, letras incompletas, conselhos que não haviam sido ditos em voz alta. Antes de sair, passou óleo de limão na escala do violão. As madeiras velhas agradecem quando a gente devolve umidade e carinho. Afinou o que dava para afinar. Uma corda insistia em desafinar, ele insistiu de volta. A persistência, aprendeu cedo. Às vezes é apenas o jeito que a música tem de nos pedir para ouvir melhor. No elevador, um vizinho jovem entrou. Fez aquela cara de te conheço de algum lugar e decidiu apostar. Você é alguém que toca para o pai. Disse, rindo, e o vizinho riu também, sem entender, mas entendendo o suficiente. Na rua, a cidade parecia menos apressada. A cada passo, surgiam janelas onde outras famílias também tinham seus altares, uma estante com conchas, um quadro torto, um sofá manchado que ninguém troca porque guarda risos. Ele percebeu que, de algum modo, metade do mundo é feita de coisas que a outra metade chama de velharia. Chegou cedo ao campo onde, em breve, inauguraria o centro comunitário. O gramado ainda cheirava a grama cortada, e as linhas brancas eram recentes, como cicatrizes lindas de algo que acaba de nascer. No centro, um pequeno palco improvisado. O violão, apoiado num suporte, ficou ali, por um instante, solitário, recebendo o sol. Ele andou pelo perímetro do campo, e cada passo fazia eco com um antigo. O portão de ferro lembrou um treino aos 12 anos. O vestiário lembrou uma bronca merecida. A arquibancada lembrou a primeira vez que ele ouviu o próprio nome num rádio chiado. Era como se tudo se arrumasse para recebê-lo com a forma certa da saudade. Um carro velho estacionou devagar. A mãe desceu, trazendo o caderno. Abraçaram-se. Ela abriu o caderno no meio. Folhas amareladas, bordas mastigadas pelo tempo, rabiscos de acordes. Em C, G, D, E. Na margem, a caligrafia do pai. Não esquece de começar devagar. Eles riram juntos, uma risada que enxuga. Você vai tocar? Ela perguntou. Vou. Para ele. Para nós. Para quem nunca soube, mas sempre sentiu. O povo ainda tá falando na internet. Ela avisou, como quem diz que o tempo fechou. Deixa falar. Hoje tem outra transmissão. Cacá apontou para o gramado. Ao vivo, sem Wi-Fi. Ela apertou o braço dele, e os dois caminharam até o palco. O violão os esperava, manso, com aquele jeito de coisa que sabe a hora. Cacá passou a mão mais uma vez no tampo, e um arrepio cruzou do dedão à nuca, desses que a gente agradece por estar vivo para sentir. A mãe encostou a palma no instrumento, fechou os olhos e disse, baixinho, obrigada por voltar para casa. Ainda não havia plateia, ainda não havia perguntas, nem câmeras, nem palmas. Havia apenas o som do vento varrendo o gramado, e um homem e sua mãe, diante de um objeto que, em mãos certas, deixa de ser coisa para virar ponte. Cacá, então, tocou o primeiro acorde do dia, o em de sempre. A madeira vibrou, e essa vibração atravessou o campo inteiro, indo bater na grade do outro lado, onde, mais tarde, crianças pendurariam sonhos como quem pendura camisas para secar. Os passos começaram a chegar. A manhã se encheu de vozes, cores, expectativas. Alguém gritou lá de longe. É ele mesmo. Outro completou. Diz que é o do violão. Uma terceira voz, sábia, respondeu. É o do coração. E assim, sem manifesto e sem discurso, começou o que tinha de começar. No alto de um drone improvisado em celular, um dos jovens do brechó mirou a cena e abriu a transmissão. Aí, galera, lembram do cara que comprou o violão velho? Cola aqui que você vai entender. Pela primeira vez, desde que o vídeo inicial virou piada, a câmera não riu. Filmou com respeito. Cacá respirou. A mãe fez sinal com os olhos. Vai. E ele foi. O primeiro acorde do show da vida já estava dado. O resto, o mundo saberia. Mas, por ora, o que importava era a nota longa que o amor sustenta.
aquela que a gente toca sem mão, porque já está tocando dentro da gente. Ei, antes de a multidão se juntar, antes de o protocolo engolir a poesia, antes de qualquer entrevistador inventar a pauta, ele se inclinou sobre o violão e sussurrou: Pai, eu trouxe você para ver. A madeira respondeu como respondem as coisas que têm alma, com um silêncio tão cheio que quase dá para ouvir. O barulho das ruas de São Paulo era o mesmo de sempre. Buzinas, vozes misturadas, um samba distante vindo de um bar qualquer. Mas dentro de Cacá, o silêncio era ensurdecedor. A imagem do violão velho, pendurado na parede da loja de antiguidades, continuava pulsando em sua mente. Ele tinha tocado aquele violão tantas vezes ao lado do pai, numa varanda modesta em Brasília, muito antes da fama, antes das luzes e das manchetes. Era mais do que um instrumento. Era um pedaço da alma dele e do pai. Quando o dono da loja, um homem baixo e barrigudo chamado Ademar, tinha lhe dito se quiser mesmo, tem que pagar à vista, algo em Cacá se quebrou. Não pelo dinheiro, que não era problema, mas pelo gesto frio, pela forma como a lembrança do pai parecia ter sido colocada à venda, reduzida a um preço. Ele caminhava pela avenida sem rumo, o rosto escondido por um boné simples, tentando não ser reconhecido. Uma senhora o cumprimentou timidamente. Um menino o apontou com os olhos arregalados, mas ele não viu ninguém. Sua mente estava em outro tempo. Pai, por que você nunca compra um violão novo? Porque esse aqui já tem o som da nossa história, meu filho. A lembrança era tão viva que ele sentiu vontade de voltar correndo àquela casa antiga, mas ela já não existia. O bairro fora demolido anos atrás. Só restava aquele violão, que de alguma forma, o destino tinha feito voltar a cruzar o seu caminho. Naquela noite, Cacá chegou em casa e ficou horas olhando para o teto. As paredes de seu apartamento eram brancas demais, limpas demais. Tudo ali era moderno, automático, controlado. Mas dentro dele, havia uma bagunça que não se resolvia com nenhum controle remoto. Ele pegou o telefone, discou o número de um velho conhecido, Marcelo, seu amigo de infância, que agora trabalhava como repórter esportivo e sempre sabia de tudo o que acontecia na cidade. Marcelo, você acredita em coincidências? Depende. De que tipo? Respondeu o amigo, desconfiado. Encontrei o violão do meu pai hoje. Aquele mesmo, o de Brasília. Como assim? Você tá dizendo que aquele violão tá em São Paulo? Tá, num antiquário lá no centro. Cara, isso é inacreditável. Pois é, só que o dono parece não querer vender. Disse que tem valor sentimental pra ele. Marcelo riu do outro lado da linha. Valor sentimental? Pra ele. Ele nem sabe o que aquele violão significa pra você. Eu sei. Mas talvez ele precise mais dele do que eu agora. Houve um silêncio breve. Cacá respirou fundo. Mesmo assim, algo me diz que ainda tem mais nessa história. Nos dias seguintes, Cacá não conseguiu se concentrar em nada. Os compromissos, as entrevistas, as reuniões com patrocinadores, tudo parecia distante, automático. Até o sorriso dele nas câmeras parecia ensaiado. O violão não saía da cabeça. Então, numa tarde chuvosa, ele decidiu voltar à loja. Entrou com o mesmo boné, os olhos determinados. Ademar, o dono, estava atrás do balcão, contando dinheiro. Ao vê-lo, arregalou os olhos. Ah, é você de novo. Pensei que não fosse voltar. Eu voltei. Quero comprar aquele violão. Agarre-me, mas já te disse, não vendo. Então por que ele está pendurado com uma etiqueta de preço? Perguntou Cacá, firme. O homem desviou o olhar, desconfortável. Bom, é que um rapaz deixou aqui faz uns meses. Disse que era da família, que precisava vender. Cacá sentiu o peito apertar. Você lembra o nome dele? Acho que sim. Algo como Jonas. Jonas Ferreira, talvez. Cacá congelou. Esse nome era familiar. Jonas era o filho do antigo vizinho de seu pai. Um menino que vivia brincando na rua. Sempre curioso. Você sabe onde ele mora? Acho que na Vila Matilde. Deixou um endereço num papel velho. Acho que ainda tenho por aqui. Ademar procurou numa gaveta cheia de papéis amassados e tirou um pedaço de folha com letras quase apagadas. Cacá o pegou com cuidado.
como se segurasse um mapa para o passado. Obrigado, seu Ademar. Prometo que esse violão vai voltar para onde pertence. O comerciante coçou a cabeça. Mas vai voltar para você, não é? Cacá sorriu com tristeza. Talvez. Ou talvez para quem mais precise dele agora. Naquela noite, ele dirigiu até a Vila Matilde. As ruas eram estreitas, as casas humildes, algumas com um reboco descascando. Parou diante de um portão de ferro enferrujado. Havia uma luz fraca acesa na janela. Bateu palmas e esperou. Uma mulher magra, de olhar cansado, apareceu na porta. Boa noite, senhora. Estou procurando Jonas Ferreira. Jonas, ela disse, hesitante. Ele é meu filho. Mas, quem é o senhor? Cacá tirou o boné. O rosto da mulher se iluminou num misto de surpresa e incredulidade. Meu Deus, você é o Cacá? Sim, mas por favor, não diga nada. Vim falar sobre um violão. Ela o convidou para entrar. A casa era simples, mas limpa. Na parede, havia fotos antigas, inclusive uma de um homem segurando um violão, o mesmo modelo. Esse era meu marido, o pai do Jonas, disse ela, com os olhos marejados. Ele era amigo do seu pai, sabia? Tocavam juntos às vezes. Quando ele morreu, o Jonas guardou o violão como lembrança. Mas depois das dívidas, não teve escolha. Vendeu para pagar o aluguel. Cacá engoliu em seco. E ele está bem? Não muito. Sai cedo, volta tarde. Trabalha entregando comida, mas a moto vive quebrando. Ele tem orgulho demais para pedir ajuda. Enquanto ela falava, o barulho de uma moto velha foi se aproximando. Jonas entrou, encharcado de chuva, tirando o capacete. Quando viu Cacá sentado em sua sala, parou, imóvel. Eu não tô acreditando. O Cacá, aqui. Oi, Jonas. Quanto tempo, hein? O rapaz riu, nervoso. Você tá brincando comigo? O que tá fazendo aqui? Cacá olhou nos olhos dele. Vim por causa de um violão. O rosto de Jonas mudou. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois se sentou devagar. Eu não queria vender, sabe? Mas, eu sei, interrompeu Cacá. E você não tem que se explicar. Os dois ficaram ali, em silêncio, ouvindo o som da chuva batendo no telhado. Cacá sentia que o destino estava montando uma melodia nova a partir das cordas rompidas do passado. No dia seguinte, Cacá voltou à loja. O violão ainda estava lá. Ele olhou para Ademar e falou firme: vou levar. Dessa vez, o dono não resistiu. Entregou o instrumento, envolto num pano velho. Cacá o segurou com um carinho que não sentia há muito tempo. Passou os dedos pelas cordas, que ainda vibravam, mesmo desafinadas. Mas algo dentro dele dizia que aquele violão tinha mais uma canção para tocar, e não seria nas mãos dele. À noite, Cacá voltou à casa de Jonas. Encontrou o rapaz na garagem, tentando consertar a moto. Jonas, eu tenho algo seu. O jovem levantou a cabeça e viu o violão nas mãos de Cacá. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não acredito. Você comprou? Não. Eu só devolvi o que nunca devia ter saído da sua família. Jonas tentou falar algo, mas a voz falhou. Ele passou a mão pelas cordas e o som frágil encheu a garagem. Meu pai ia gostar de ver isso, disse, sorrindo entre lágrimas. O meu também, respondeu Cacá, olhando o céu. Os dois ficaram ali por um tempo, tocando juntos uma canção improvisada. O som do violão parecia trazer os dois pais de volta, como se o passado e o presente se encontrassem numa harmonia perfeita. Quando Cacá voltou para casa naquela noite, sentiu algo diferente. Não era tristeza, era paz. A sensação de ter fechado um ciclo, de ter honrado uma memória sem precisar possuir nada. Na manhã seguinte, ele recebeu uma mensagem. Era um vídeo. Jonas, tocando o violão num abrigo para crianças carentes, cercado de sorrisos. A legenda dizia: o som voltou para onde deveria estar, espalhando alegria. Cacá sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a música dentro dele tinha voltado a tocar. O vídeo tinha apenas 15 segundos, mas parecia ter sido feito para incendiar o país. Alguém editara a cena do brechó com letras enormes:
5.000 num violão podre. Trilha de risadinhas e um zoom maldoso no tampo rachado do instrumento. Em menos de uma hora, estava em todas as timelines, grupos de família, perfis de fofoca, páginas de esporte. A primeira onda foi de piada, a segunda de indignação, por que não doou? E a terceira, mais ruidosa, de ódio gratuito, o tipo de coro que fala alto quando não precisa escutar a si mesmo. No começo da tarde, 2 carros de reportagem estacionaram diante do Tesouros e Memórias. Microfones surgiram como flores nervosas. O senhor pode comentar o que aconteceu. O craque pagou mesmo 5.000. É como um famoso vir aqui comprar sucata. O violão tem algum valor histórico? As perguntas atravancavam a porta da loja. Seu Raimundo, camisa xadrez e olhos cansados, tentou segurar o batente com um sorriso. Aquele sorriso de quem já viu o mundo girar depressa e aprendeu a não correr junto. Gente, calma. Um de cada vez, por favor. O senhor conhece o rapaz? Perguntou uma repórter, conferindo o retorno do ponto eletrônico. Conheço de TV, né? Raimundo deu de ombros. Mas aqui eu chamo todo mundo de cliente antes de chamar de famoso. E por que o senhor cobrou tão caro? Insistiu outro, com o tom que espera confissão. Eu não cobrei caro. Ele apertou os lábios. Caro é quando a gente paga e não leva nada. Aquele rapaz levou alguma coisa que não cabe em sacola. O que, exatamente? Raimundo olhou por cima dos microfones para um canto da loja, onde o violão costumava repousar, invisível para quem só enxerga novidades. Depois voltou aos olhos de todos. Lembrança, minha filha. Lembrança é o único preço que não tem tabela. A resposta, dita com o cansaço dos justos, não virou manchete na hora, mas ficou no ar como cheiro de café. Com o passar dos minutos, começou a infiltrar. Do outro lado da cidade, a campainha do apartamento de Cacá tocou. Dona Simone entrou com um jornal dobrado e um bolo de fubá ainda morno. Colocou o bolo sobre a mesa, deixou o jornal ao lado. Só então, olhou para o filho. Comi metade do que falei na televisão hoje cedo. Ela disse e riu de si mesma. O povo tá falando demais, Ricardo. Deixa falar, mano. Cacá respondeu, abraçando-a. Eles ainda não ouviram a música. Ela foi até a janela, abriu de leve, deixou o vento invadir com gentileza. Na bancada, repousava uma flanela, um afinador, a caixinha com encordoamento novo. Em destaque, o cartão de um luthier que um amigo indicara. Ateliê São Bento, restaurações. Ao centro, o violão que ele resgatara, ainda sujo de décadas, com as feridas expostas como medalhas. A mãe tocou de leve o tampo, reconhecendo com a ponta dos dedos a paisagem de outrora. Ele teria sorrido, disse baixinho, e obrigado com você por ter pago tanto. Depois ele teria feito café e ficado a noite inteira tocando. Completou Cacá, e os dois riram no mesmo lugar da memória. O que você vai fazer agora? Restaurar. E depois, emprestar. Emprestar, ele assentiu. Para o mundo. Para que as crianças toquem. Para que a história vá adiante. E, num sopro, pai sempre disse que música boa é a que passa de mão em mão. 5 horas depois, o violão estava sob a bancada do ateliê. Um espaço que cheirava a madeira viva e cola quente. O luthier, um senhor de cabelos grisalhos e óculos de aro fino, examinava as rachaduras como um médico que pergunta antes de tocar. História bonita, essa peça aqui, comentou, sem levantar os olhos. Tampo de pinho com cicatriz, braço de cedro cansado, trastes gastos de tanto refrão. Quem tocou isso aqui tinha coisa pra dizer. Tinha, disse Cacá, e acho que ainda tem. Se a gente for só deixar tocável, dá pra fazer em 2 semanas. Se quiser voltar o tempo, 4 meses. Nem uma coisa, nem outra. Ele sorriu. Eu não quero que volte o tempo. Quero que ele apareça. O luthier levantou o olhar por cima dos óculos, aprovando. Então vamos preservar as marcas. Arrumo o que impede de cantar e conservo o que conta a história. Enquanto o artesão media a escala, retomava colagens e escolhia cordas de tensão média, o celular de Cacá, no silencioso, vibrava como um coração apressado. Assessoria, amigos, marcas,
gente conhecida só no arroba. Ele só respondeu a uma pessoa, o número que havia enviado no dia anterior um vídeo das crianças. Posso te ver de novo? Era Jonas. Hoje, às 20 horas, na quadra da comunidade. Traz o violão. Kaká digitou, e a frase devolveu-lhe a paz. Às 8 em ponto, a quadra. 2 través velhas, arquibancada de concreto, grades altas riscadas por promessas de adolescência. Em um canto, um grupo de meninos e meninas batia bola. No outro, uma senhora vendia bolo no pote. No meio, Jonas, a moto cansada e escorada, o violão no colo. Quando viu Kaká, levantou-o em respeito. Quase pediu desculpas por existir naquele cenário, mas o abraço que veio primeiro disse que estava tudo no lugar certo. Eles querem ouvir. Jonas apontou com o queixo para as crianças. Eu disse que você talvez viesse. Eu vim, respondeu Kaká, e o vim continha ruas, decisões, o caminho todo. Você não tinha devolvido o violão para mim? Jonas brincou, ajeitando a alça no ombro. Agora se quer de volta. Não. Ele sorriu. Quero emprestar. Para começar uma coisa. Kaká sentou-se no degrau da arquibancada. Chamou as crianças com a mão. Vieram aos montes, curiosas, barulhentas, cheias de sol mesmo sob a luz fria dos postes. Ele respirou fundo. Em outro tempo, teria dado um discurso. Naquele, tocou. Um em simples, depois um G, um C, e o D que dá vontade de coro. Não precisava de letra, porque as vozes surgiram sozinhas, inventando rimas, rimando o coração com campeão, bola no pé com fé. Cês sabem por que esse violão é importante? Ele perguntou, quando a canção encontrou força. Por que é seu? Gritou um. Por que é caro? Gritou outro. Kaká riu, mas a resposta veio mansa. Porque ele tocou a vida de muita gente. Apontou para o instrumento. Meu pai tocou. O pai do Jonas tocou. E agora? Quem toca são vocês. As crianças se entreolharam, tentando entender. E, como sempre acontece com o entendimento profundo, ele chegou pela experiência. Kaká passou o violão para uma menina magrinha, de vestido lilás, que segurou o braço como quem segura uma asa. Ele posicionou os dedos dela no em 1, 2 vezes, até que as notas saíram, tortas e lindas. Os olhos da menina brilharam com um eu posso, que nenhum adulto dá conta de fabricar. A câmera de um morador gravou a cena. O vídeo subiu com uma legenda diferente das que costumavam fazer barulho. Dá pra ouvir. E, naquela noite, a internet, distraída, prestou atenção. Na manhã seguinte, o jornalismo mais ligeiro já tinha uma pauta nova. Além do vídeo do brechó, o que Kaká fez na quadra da vila. A edição reuniu cenas da criançada dedilhando, um depoimento emocionado de Jonas, um trechinho da fala de seu Raimundo, lembrança não tem tabela. No final, a imagem do luthier trabalhando no tampo, com a narração, o instrumento está em restauração. Em breve, uma surpresa. A surpresa tinha dia e hora, o lançamento do Centro Esportivo Comunitário, programado para dali a uma semana. Antes mesmo de a assessoria divulgar, convites verbais já corriam de boca em boca pela cidade. Professores, ex-companheiros, vizinhos de infância, músicos do bairro, mães de alunos, repórteres que preferem história à polêmica. Entre os convidados, 2 presenças que Kaká fez questão de confirmar com telefonema e silêncio respeitoso. Jonas e seu Raimundo. E, se pudessem, os filhos de Raimundo. O senhor vem? Ele perguntou ao dono do brechó, numa ligação de voz que atravessou prateleiras e poeiras. Raimundo engasgou. Eu sou só o cara que vende coisa velha, meu filho. O senhor é o cara que guardou o tempo até ele encontrar quem precisava. Kaká disse, com a certeza de quem sabe escolher palavras. Traz seus meninos. Quero que eles vejam. Do outro lado, um choro abafado que se disfarçou em risada. Eles não param de falar nesse tal centro. Sabia? A mais velha acha que vai virar jogadora. O caçula, cantor, suspirou. A gente vai? Sim. Obrigado por lembrar da gente. A semana correu na cadência dos preparativos. O centro ganhou pintura nova, o gramado recebeu marcações. A sala de música, que antes era um depósito, foi limpa,
iluminada e ajeitada com cadeiras, um velho teclado revisado, 2 estantes para livros de cifras e um banner discreto. Oficina de violão, inscrições abertas. Na parede, um espaço central foi deixado vazio, como moldura esperando o quadro. Quinta à tarde, o luthier apareceu com um estojo simples. Abriu devagar. O violão brilhou sem brilho, como brilham as coisas que foram limpas até o ponto certo, com respeito. As rachaduras haviam sido estabilizadas, o cavalete corrigido, o braço ajustado, os trastes nivelados. As cicatrizes continuavam lá, visíveis, contáveis, preciosas. Ao lado, uma plaquinha pequena de metal escovado, com letras gravadas, dedicado ao meu pai, Bosco Leite. Cacá leu em silêncio, a língua pesada dentro da boca. Depois assentiu, e o assentir continha um obrigado que nenhum idioma dá conta. Vai ficar aqui só hoje? O luthier perguntou, curioso. Ou vai decorar a sala? Nem hoje, nem decorar. Ele sorriu. Vai servir. Como assim? Depois da inauguração, entra na rotina da oficina. Criança tem que aprender a cuidar do que canta. E, vendo a sobrancelha do artesão subir, sim, eu sei o risco. E sim, eu aceito. Mãos pequenas também sabem ser grandes. O luthier abriu um sorriso que dizia é isso. O dia chegou com sol firme e vento que escolheu a direção certa. As arquibancadas improvisadas enchiam-se de rostos que vinham de histórias diferentes. Dona Simone sentou-se na primeira fila, caderno no colo. Jona chegou com a mãe, ainda surpresa por estar ali sem pagar ingresso. Parecia que tinham sido chamados para ocupar um lugar que sempre foi deles. Pouco depois, apareceu seu Raimundo com os 2 filhos, um menino de dente de leite faltando e uma menina que trazia o cabelo preso em 2 Marias Chiquinhas. Eles pararam diante da sala de música como quem chega a um museu. O menino encostou o nariz no vidro e sussurrou. Pai, é aquele violão. Raimundo assentiu, emocionado. O menino então leu, lentamente, a plaquinha. D, de, K, do ao meu pai. Bosco, Leite. Isso, disse o brechaneiro, engolindo seco. Ao pai dele, e agora aos pais de todo mundo. Do lado de fora, microfones, câmeras e celulares aguardavam um momento. A assessoria de Kiss, discreta, pedia calma. Hoje não é coletiva, é inauguração. Um repórter, mais atento, percebia o que estava sendo construído. Não uma defesa, uma narrativa. Cacá subiu ao pequeno palco sem pompa. Usava camiseta branca, calça simples, tênis limpo. Pegou o microfone e deixou que a própria respiração anunciasse quando era hora de falar. Muita gente perguntou por que eu paguei caro por um violão velho. Começou, sem rodeios. A resposta é simples, porque velho não é o contrário de valioso. O contrário de valioso é vazio. Risos leves, olhares que se alinham. Ele continuou. Esse instrumento tocou meu pai, tocou vizinhos, tocou amigos. Foi vendido quando precisou ser vendido, como tanta coisa numa família brasileira. E voltou agora, não para enfeitar, mas para ensinar. Vai ficar nessa sala, vai passar de mão em mão, vai desafinar e vai ser afinado de novo. Porque é assim com a gente também. Um aplauso começou tímido e foi crescendo. Ele esperou, deixou o som virar chão. Eu queria agradecer 3 pessoas. Ergueu o braço, chamando-as com os olhos. Seu Raimundo, que guardou o tempo na prateleira até a gente chegar. Vem cá. Raimundo subiu sem saber onde colocar as mãos. E o filho pequeno, ao perceber que o pai tremia, agarrou-se à perna dele. Todos sorriram. Cacá os abraçou. Queria agradecer também ao Jonas. A câmera foi rápida em procurá-lo na plateia. Ele levantou acanhado. Foi na casa dele que o violão entendeu que ainda tinha canção. Vem cá, meu amigo. Jonas subiu, abraçou Cacá forte, e o microfone captou um obrigado que não era para todo mundo. Era para alguém que já não estava ali, mas que com certeza ouvirá. E queria agradecer a minha mãe. Dona Simone veio devagar, segurando o caderno como se fosse uma certidão. Foi ela que me ensinou que a gente não se defende com palavra, a gente se defende com gesto. Aplausos mais fortes, de pé.
O vento deu um jeito de passar entre as pessoas como se tivesse sido convidado. Agora, se me permitem, eu gostaria de inaugurar essa sala com aquilo que ela vai abrigar: música. Ele disse, pousando o microfone. Entraram na sala de música. Como não cabia todo mundo, as portas foram mantidas abertas e caixas discretas levaram o som para o pátio. Kaká pegou o violão restaurado, respirou como quem mergulha e atacou o primeiro acorde. Não foi virtuosismo, foi veracidade. O instrumento respondeu com uma vibração que era metade madeira, metade milagre. Ele tocou uma canção sem nome, que parecia ter sido composta justamente para esse instante. Algumas notas de bossa, outra de toada, um caminho de samba, a cadência de oração. No meio, parou e disse: quem aqui nunca segurou um violão vai segurar agora. Risos nervosos, mãos erguidas. Crianças avançaram. Ele correu olhar pela fila e escolheu a menina de vestido lilás, a mesma da quadra. Trouxe para perto, posicionou dedos, sustentou o peso. Ela tocou-o em de novo e devolveu um sorriso para o mundo. Um garoto pediu a vez, depois, uma senhora, depois, o filho de Raimundo, que, ao sentir a vibração contra o peito, arregalou os olhos, como se tivesse ouvido o coração pela primeira vez. Viu? Kaká disse, de leve. A gente toma conta de quem canta pra gente. Do corredor. Alguém filmava sem narrar. Em algum lugar, um algoritmo, pela primeira vez em muito tempo, foi atravessado por silêncio. Aquele silêncio de respeito que antecede as coisas bonitas. Ao final, sem discurso preparado, ele só disse: eu não comprei um violão. Eu comprei de volta uma ponte. Ei! Antes de devolver o instrumento ao suporte, inclinou a testa até encostar no tampo. Ato que lembrou a muitos a forma como a gente agradece a quem não pode mais ouvir com os ouvidos. Lá fora, o vento aplaudiu nas folhas. As perguntas vieram. Claro. Por que 5 mil? Por que não doar? Isso é ação social ou gestão de imagem? Kaká repetiu com paciência. Velhice não é sinônimo de descarte. O valor das coisas está no tanto de gente que elas ajudam a tocar. Falou que o centro teria aulas gratuitas, que o violão faria parte da oficina, que Jonas seria convidado para ser monitor voluntário. Se aceitar, a gente ajuda a moto dele a parar de quebrar. Falou de Raimundo como curador de um futuro bazar anual de arrecadação. Quem tem coisa boa parada em casa, traz. Quem precisa, leva. Falou pouco de si e bastante dos outros. Um repórter tentou arrancar manchete pronta. Então o senhor admite que aquele vídeo do brechó pegou mal? Ele pegou fundo. Respondeu. O que é diferente? As risadas foram mais sinceras dessa vez. Quando a multidão se dispersou e o centro ficou só, o fim de tarde derramou ouro sobre as linhas do campo. Kaká caminhou até a sala de música, agora vazia. Ficou diante do violão em silêncio. No vidro, o reflexo devolveu um homem que trazia a casa no rosto. Ele abriu a porta, entrou, passou a mão no tampo, como quem diz obrigado com a pele. Pegou o caderno da mãe, abriu numa página em que a caligrafia de Bosco tentava escrever "Comece devagar". Riu e falou baixo. Começamos. Pousou o caderno, tocou um último acorde. O som passeou por entre as cadeiras, atravessou a janela, alcançou o gramado, saltou as travessas, subiu pelas arquibancadas e, por um segundo sólido, se confundiu com a respiração da cidade. No portão, antes de ir embora, encontrou Jonas e Raimundo conversando como velhos conhecidos. O menino de dente de leite faltando corria atrás da irmã, cada um com um sonho novo nas mãos. Jonas ergueu a mão num aceno e Kaká retribuiu. Não havia nada mais a dizer. Na calçada, o vento que já aplaudira voltou, agora com cheiro de chuva. Do nada, um senhor passou assobiando a aquarela do Brasil. Kaká sorriu, e os passos seguiram no compasso. O telefone vibrou. Uma mensagem curta do luthier. Volte daqui a 2 semanas para a primeira revisão. Ele respondeu com um emoji de nota musical. Depois, outra mensagem. Era um link. O vídeo da menina do vestido lilás tocando seu primeiro em tinha ultrapassado 1 milhão de visualizações, com um título simples: Quando uma corda puxa a outra. Ele guardou o celular. O mundo lá fora, barulhento,
que esperasse. A noite vinha chegando, e havia algo mais urgente a fazer. Lembrar. Ei! Enquanto a primeira estrela acendia, ele repetiu, sem som, para a rua vazia, para o pai que o guiou até ali, para as crianças que aprenderiam, para o país que, apesar de tudo, ainda sabe cantar. A música voltou para casa. O tempo passou como passam as boas melodias, sem pressa, mas sem pausa. 2 semanas depois da inauguração do centro, o bairro de Vila Matilde parecia outro. As paredes ainda tinham as mesmas rachaduras, o asfalto continuava esburacado, mas havia uma diferença difícil de explicar. O som. De manhã cedo, em vez do barulho de motos e de vizinhos discutindo, ouvia-se dedilhados incertos, vozes infantis desafinadas, de vez em quando, uma risada sincera. Era o som do novo começo. Naquela manhã de sábado, Cacá chegou cedo ao centro. Usava uma camiseta amarela simples, calça jeans e um boné velho, o mesmo que tinha usado no dia em que viu o violão pela primeira vez. O porteiro o cumprimentou com respeito e carinho. Bom dia, professor. Cacá riu. Professor? Não sou professor, não. É sim. Ué, ensinar não é só dar aula, é inspirar. E isso o senhor faz. A resposta o fez sorrir em silêncio. Caminhou pelos corredores, ouvindo o som dos acordes vindos da sala de música. O violão antigo, o mesmo que um dia foi motivo de piada, estava ali, no suporte, cercado por crianças que o tratavam como um tesouro. Jonas, agora oficialmente o instrutor voluntário da oficina, explicava pacientemente. Não é sobre tocar certo, é sobre sentir o que o som te diz. Cacá ficou parado na porta, observando. Uma menina pequena, de uns 7 anos, se atrapalhava com os dedos. Jonas se ajoelhou ao lado dela, pegou as mãos da menina e guiou o acorde com paciência. Quando a nota saiu, torta mas viva, as crianças aplaudiram. Ela sorriu, e o sorriso parecia iluminar o lugar inteiro. Cacá respirou fundo. Aquilo valia mais que qualquer troféu, mais que qualquer manchete. Saiu da sala em silêncio, deixando que o som preenchesse o ar. No pátio, encontrou seu Raimundo, o dono do brechó, sentado num banco de madeira, observando tudo com olhos marejados. Vestia uma camisa nova, presente da comunidade, e trazia um ar leve de quem finalmente descansou o coração. Achei que o senhor tinha voltado para a loja, disse Cacá. Voltei, mas agora fecho aos sábados. Para vir ouvir isso aqui. Ele apontou para o prédio. É música melhor que rádio. Riram juntos. Raimundo mexeu no bolso e tirou uma foto amarelada. Olha o que eu achei. Era uma foto antiga de Bosco Leite, o pai de Cacá, tocando violão num churrasco de bairro. Onde o senhor conseguiu isso? Estava dentro de um livro velho que veio com um lote de doações. Quando vi o rosto, reconheci na hora. O destino tem dessas. Cacá segurou a foto como quem segura uma lembrança viva. Aquele sorriso do pai, a postura, o jeito simples, tudo estava ali, intacto. Posso ficar com ela? Claro, respondeu Raimundo. Mas com uma condição. Um dia. Quero ver essa foto pendurada aqui, nessa parede, para todo mundo saber quem começou essa música. Cacá assentiu. Vai ficar aqui, eu prometo. Naquela mesma tarde, uma equipe de TV apareceu no centro. Era um programa pequeno, de uma emissora local, chamado Gente que Faz a Diferença. A repórter, uma jovem de cabelos cacheados e olhar sensível, pediu permissão para gravar. A gente quer mostrar o outro lado da história, explicou. Porque o povo já viu o vídeo do brechó, mas ainda não viu o que veio depois. Cacá hesitou por um segundo, mas aceitou. A entrevista foi feita ao ar livre, com as crianças brincando ao fundo. A repórter perguntou: quando o senhor viu a repercussão negativa daquele vídeo, o que sentiu? No começo, confesso que doeu, disse ele, olhando para o chão. Mas logo percebi que talvez aquilo fosse necessário. Se não fosse aquele mal-entendido, talvez eu nunca tivesse reencontrado o Jonas, o seu Raimundo, ou o som da minha própria história. Às vezes, Deus usa até o ruído para compor a melodia certa. A repórter sorriu, emocionada. E o que o senhor espera que as pessoas aprendam com isso? Que o valor das coisas não está no preço,
mas nas mãos por onde elas passam. Aquele violão era do meu pai, depois foi do pai do Jonas, depois do Jonas, e agora é das crianças. E cada um deixou nele uma nota diferente. Isso é vida. Isso é música. A entrevista terminou com ele tocando, ao lado das crianças, a mesma canção simples que tinham feito na quadra semanas antes. O vídeo foi ao ar no domingo, e em poucas horas se espalhou como fogo bom, o tipo que aquece em vez de queimar. Dessa vez, os comentários eram outros. Agora entendi tudo. Que gesto lindo. Esse é o Brasil que eu quero ver. E um deles, anônimo, dizia: meu pai também tinha um violão velho. Hoje vou tirá-lo do armário. Kaká leu esse comentário e sorriu, porque sabia que o eco estava funcionando. Os dias seguintes foram de rotina e propósito. O centro passou a receber doações espontâneas, violões, cavaquinhos, pandeiros, instrumentos quebrados que o luthier se ofereceu para restaurar gratuitamente. Músicos de outros bairros começaram a se voluntariar para dar aulas, e até uma escola de música do interior mandou partituras e livros. O violão de Bosco Leite virou símbolo, uma ponte entre gerações. Certa tarde, Jonas entrou apressado na sala de Kaká, segurando uma folha. Olha isso, disse, empolgado. Era uma carta timbrada do Ministério da Cultura. Um convite formal para que o centro participasse de um projeto nacional chamado Som da Esperança, voltado à inclusão musical de jovens em comunidades carentes. Estão oferecendo bolsas, instrumentos e até estrutura para expandir o espaço. Jonas exclamou. Kaká ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a notícia. Então é isso, murmurou. O violão achou o caminho dele. Eles se abraçaram, emocionados. No fim daquela semana, uma tempestade caiu sobre São Paulo. As ruas se encheram de água e muitas casas simples ficaram alagadas. O centro também sofreu. Parte do telhado cedeu e algumas salas ficaram inundadas. Quando Kaká chegou, no dia seguinte, encontrou as crianças e Jonas tentando salvar os instrumentos. O chão estava coberto de lama, o ar cheirava a madeira molhada. Entre as coisas resgatadas, o violão antigo, molhado, rachado novamente. Kaká se ajoelhou ao lado dele e o pegou com cuidado. As cordas já estavam frouxas, o tampo manchado. Jonas se aproximou. A gente pode consertar de novo. O luthier vai dar um jeito. Kaká balançou a cabeça. Não precisa. Como assim? Não precisa. Ele já cumpriu o papel dele. O som que tinha que sair, já saiu. Agora é a nossa vez de continuar. As crianças olharam em silêncio. Uma delas, a menina de vestido lilás, se aproximou com os olhos marejados. Tio, ele morreu? Kaká sorriu. Não, meu amor. Música não morre. Ela só muda de casa. Então ele pegou o violão, colocou-o sobre a mesa e disse: vamos secar ele, limpar e colocar na parede, como lembrança, para que a gente nunca esqueça de onde veio o som. E assim fizeram. Com panos velhos e muito cuidado, secaram o instrumento e o penduraram na sala principal, com uma placa simples. Este violão pertence a todos que acreditam que a música pode mudar o mundo. Os dias passaram e o centro foi reconstruído com a ajuda de voluntários. O episódio da enchente, em vez de desânimo, trouxe ainda mais união. Empresas doaram materiais, pedreiros do bairro trabalharam de graça e até um grupo de torcedores do São Paulo FC apareceu para ajudar a pintar. O novo telhado foi decorado com desenhos das crianças, notas musicais, corações e frases como a música mora aqui. Numa tarde de sol, o centro foi reaberto. Kaká fez questão de convidar todos, as famílias, os voluntários, o luthier, a imprensa e, principalmente, os moradores da comunidade. No meio do pátio, diante de todos, ele fez um pequeno discurso. Quando tudo isso começou, eu só queria comprar um violão, disse ele. Depois percebi que o violão me comprou. Comprou minha atenção, minha memória e me ensinou que o verdadeiro valor está em dividir o que se tem. Fez uma pausa. As crianças, sentadas no chão, o olhavam como se ouvissem uma canção. A chuva tentou calar a música, mas não conseguiu. Porque quem canta junto, canta mais alto. Aplausos.
A menina de vestido lilás levantou-se e trouxe um novo violão, um dos instrumentos doados. Agora é a nossa vez de tocar, tio. Ela dedilhou o mesmo acorde que aprenderá meses antes. O som saiu mais firme, mais maduro. Jonas entrou com o cavaquinho, outra criança com o pandeiro, e logo o pátio inteiro virou uma orquestra improvisada. Kaká pegou um tamborim e se juntou, rindo, dançando com as crianças. O vento balançava as bandeirinhas coloridas e o som se espalhava pelas ruas, atraindo vizinhos e curiosos. Era como se a cidade inteira estivesse ouvindo o coração do bairro bater em ritmo de esperança. Mais tarde, quando o sol começou a cair, Kaká foi até a parede onde o violão antigo estava pendurado. Passou a mão devagar sobre o tampo e sussurrou: "Pai, acho que agora o som é de todo mundo." Dona Simone, que assistia de longe, se aproximou. Ele estaria orgulhoso. "Ricardo, eu também tô, mãe, mas não por mim. Pelas crianças, pela gente." Ela olhou para o salão cheio de vida. "Sabe o que é engraçado?" disse. "No fim das contas, aquele vídeo feio foi o começo da coisa mais bonita que você já fez." Kaká riu. Deus escreve certo até com os comentários errados da internet. À noite, quando todos já tinham ido embora, ele ficou sozinho no centro. A lua entrava pelas janelas, iluminando o violão pendurado. Kaká sentou-se no chão, pegou o celular e abriu o vídeo antigo, aquele do brechó, com risadas e deboches. Deixou o vídeo tocar até o fim e, em vez de raiva, sentiu gratidão, porque agora sabia que até as críticas tinham servido de ponte para o amor. Então gravou um novo vídeo, sozinho, com o celular apoiado num banco. Falou direto para a câmera, sem roteiro, com o coração. "Algum tempo atrás, muita gente riu porque eu comprei um violão velho. E eu entendo. O mundo ensina a gente a valorizar o novo, o caro, o bonito. Mas a verdade é que as coisas que mais importam são as que resistem ao tempo. O som desse violão me ensinou que memória é o tipo mais bonito de riqueza. E que o amor, quando é verdadeiro, nunca desafina." Publicou o vídeo e desligou o celular. Na manhã seguinte, ele acordou com milhares de mensagens, de músicos, pais, professores, gente comum. Pessoas contando suas próprias histórias de lembranças resgatadas, de instrumentos antigos tirados do armário, de reconciliações com o passado. O movimento recebeu um nome espontâneo: #Acordes da Vida. E foi assim que o violão do pai de Kaká se transformou em um símbolo nacional. Não de um ídolo, mas de uma ideia. A de que sempre há tempo de recomeçar. Meses depois, o centro cresceu. Outras unidades foram abertas em Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. Todas com o mesmo princípio: ensinar música como forma de dignidade. Jonas virou coordenador do projeto. Raimundo, agora um brechaneiro famoso, passou a arrecadar instrumentos usados para doação. E a menina de vestido lilás, que antes mal sabia tocar um acorde, ganhou uma bolsa de estudos numa escola de música. No dia da despedida dela, Kaká foi levar o violão novo que a escola ofereceu. "Tá pronta?" perguntou. "Tô, mas vou sentir falta do nosso violão velho", disse ela. "Então leva ele no coração", respondeu. "O som é o mesmo." Ela o abraçou e saiu sorrindo. Quando ficou sozinho, Kaká entrou na sala vazia. O sol da tarde entrava pelas janelas, dourando tudo. Olhou para o violão pendurado na parede, tocado, gasto, silencioso, e entendeu. O verdadeiro milagre não estava nas cordas, mas nas mãos que acreditaram no som. Ele pegou um giz e escreveu na parede, acima do instrumento: "A música é o que acontece quando o amor encontra voz." Depois apagou a luz, trancou a porta e caminhou até o portão. Lá fora, o vento soprava leve, como sempre. Ele ergueu o rosto para o céu e sorriu. A história estava completa, mas a melodia ainda estava apenas começando.